Bom dia, meus amigos. Hoje, 3 de fevereiro, segunda-feira, nós iremos falar sobre o tema Quem disse que Deus só chama pessoas ocupadas? Você já deve ter ouvido falar muito sobre isso, né? Que Deus só chama pessoas ocupadas. Vamos lá. Não há distinção entre ninguém nessa terra. Todos nasceram sem cometer pecados, mas já estavam contaminados por causa dele. Aquela questão lá de Gênesis 3,15. Pois é hereditário, mas Deus preparou antes da fundação dos séculos, que eu já venho batendo nessa tecla há muito tempo, a cura para seus descendentes. Detalhe, seus descendentes, e não para os descendentes da serpente. Por isso que uns creem e outros nunca vão crer. A estatística mostra que nós temos 8 bilhões de pessoas e só 2 bilhões dizem acreditar em Jesus. Agora, se você for passar na peneira, você vai ver que dá muito menos do que isso. Em Romanos 10, 5, 12 diz: Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, que é a nossa justiça própria, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, que é a justiça de Deus, assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Que isso é problema de Deus. Isto é trazer o céu, trazer o alto a Cristo, tá? Ou você pode perguntar: quem descerá ao abismo? Isto significa levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha só um detalhe, lá em 1 Coríntios, se não me falha a memória, 12, 13, fala assim: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito, se você não estiver movido pelo Espírito, tá? E também, se você falar que Jesus é anátema, você não está falando pelo Espírito, você está falando pela sua carne. Anátema quer dizer amaldiçoado. Leia esse texto de 1 Coríntios 12, 3, que você vai gostar, tá? Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Tem muita gente que crê com o coração, mas a boca está sempre fechada, reparou? Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Eu gosto muito dessa expressão, confundido. Se você crê, você não tem caraminhola na cabeça. Você não tem essa coisa de ficar, a pessoa fica endemoniada ali, eu tenho medo de chegar perto. Não fale tal palavra, não fale demônio, capeta, desgraça, ou coisa desse tipo assim. Por quê? Porque pode atrair o mal. Isso é tudo bobagem. Tem crente que não pega ondas na frente, nem na frente de cemitério, viu? Que tem medo de assombração. Então, quem crê não fica confundido. Ele crê e acabou. Entendeu? Não tem explicação. Até porque não tem explicação, porque a fé, a graça, a salvação é um dom de Deus. Efésios 2, 8, 9. Ok? Pois não há distinção, olha o que ele fala, entre judeu e grego, uma vez que mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Ou seja, não tem essa coisa de dizer que o judeu é mais especial do que o grego, do que o romano, do que o brasileiro, ou o asiático, qualquer, ou o americano. O muro foi quebrado. Todos estão debaixo do pecado. Se não tiverem uma experiência pessoal com Jesus, todos estão fora. Entendeu? Houve esse texto, tá? Onde não tive como lembrar a causa, mas
os efeitos que tem se predispõem a arriscar suas vidas às ocultas por tanta mediocridade. Tá? Só Salmo 101, verso 5 diz assim: ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei, as ocultas. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Percebeu que são pecados invisíveis? Mas Deus está vendo. Os bons e retos de coração são alvos da bênção do Senhor. Bênçãos têm a ver com integridade, com Deus e reputação com homens. Senhor, faça-nos bem por amor ao seu nome. Em Salmo 125, 4 diz: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Essa é uma oração. Quem disse que Deus só chama pessoas ocupadas, que eu aproveitei para usar como tema? Olha que coisa interessante. O chamado de Deus não se limita à ocupação alheia do sujeito, tá? Vou dar 5 razões, 5 ou 6. Jesus chamou primeiro Natanael, ocupadíssimo, debaixo de uma árvore, depois que ele foi almoçar. Era até padrão judaico fazer isso, numa sombra. 2. Paulo estava ocupadíssimo, matando os crentes. Ele estava ocupado, né? 3. A samaritana, ocupadíssima, reabastecendo a sua promiscuidade na água lá ao meio-dia, para não encontrar ninguém perturbar ela. 4. A sogra de Pedro também estava muito ocupada com a sua febre, né? Lázaro, ocupadíssimo no túmulo, já estava morto, mas estava muito ocupado morto, né? Zaqueu, ocupadíssimo em lesar seu próprio povo, subiu numa árvore, percebeu? Embaixo ou em cima, morto ou vivo, matando ou vivendo, ele te chama. Tem jeito, então venha. Que Deus renove suas forças e te use para a glória dele. Então fica a pergunta: quem disse que Deus só chama pessoas ocupadas? Tem nada a ver. Deus chama qualquer um que está na cabeça dele, porque ele faz o que quer. Tá? Ele não depende da vontade do homem. Romanos 9,16. Está lá bem escrito: tenho misericórdia de quem quero e endureço o coração de quem quero. Não depende de quem busca. Entendeu? Depende de eu querer fazer a coisa. Se você não colocar isso na sua cabeça, você pode ter certeza, você vai ficar uma pessoa confundida e não vai entender que quem tem um controle disso aqui, vendo e não fazendo essas perguntas sem noção. Ah, se Deus fosse Deus, por que o mundo é assim? O mundo é assim por culpa do homem, não tem nada a ver com Deus. Deus fez tudo bom e correto, o homem é que se meteu em muitas alucinações. Só que ele está colhendo o que plantou. E Deus deixou à vontade, entendeu? E dá a ele, obviamente, a sua palavra. Fique você à vontade para se tocar ou não. Se a palavra tocar em você, você aproveita o gancho. Caso contrário, você vai estar no salvo. Um abraço, em nome de Jesus. Amém.